Bom dia, pessoal. Esse é o canal Oração que Vem do Monte. E Jesus ele falou assim. Jesus ele falou que onde é que houvesse 2 ou mais pessoas reunidas no nome dele, ali ele estaria. Isso é muito forte, pessoal, porque quando a gente se reúne diante dele é para ouvir o que ele tem para falar. Mas somente o Espírito Santo pode revelar essa palavra para a pessoa. Muitas pessoas ouvem, mas somente o Espírito Santo revela essa palavra para a pessoa na alma dela. Porque quando essa palavra ela é revelada por Deus, pelo Espírito Santo de Deus, dentro da pessoa, quando essa palavra é gerada lá dentro da alma dela, ela nunca mais vai ser a mesma pessoa. Ela nunca mais vai ser a mesma coisa. Porque essa palavra muda ela. E mesmo assim, quando ela passa a olhar para dentro dela, ela pode ter mudado tudo. Ela ainda vai ver que ainda está tudo lá. Ela precisa de mudar mais. E mais. E mais. Nunca vai ser o suficiente, pessoal. Porque o ser humano, a pior coisa do mundo está dentro dele. É a natureza dele. A natureza do ser humano, ela é um lixo. A natureza do ser humano, a Bíblia fala que ela é terrena, demoníaca e animal. Terrena, demoníaca e animal. É isso que o ser humano carrega dentro dele. Imagina, só Deus, só o Espírito Santo pode transformar isso. Todo ser humano tem um monstro dentro dele. Tem um monstro. A natureza do ser humano ela é terrena, só pensa nas coisas da terra, demoníaca, pensa o mesmo pensamento do diabo e animal. Ela é irracional, ela não consegue pensar. Se o Espírito Santo não mudar isso, ela está condenada. Pessoal, então quando Jesus ele falou isso e o que ele falou é muito forte. Que onde houvesse 2 ou mais pessoas reunidas no nome dele, ali ele estaria para salvar essa alma. O seu maior problema, o meu maior problema, pessoal, não é droga, não é bebida, não é casamento destruído, não é família, não é nada disso. O pior problema que o ser humano pode enfrentar é o problema da alma. Se a sua alma não estiver salva, não estiver bem, se você não for aquela pessoa que tem certeza da sua salvação, então você não tem nada. Você não tem nada. Você pode até achar que tem, mas você não tem nada. Porque isso que é a natureza humana, terrena, demoníaca e animal. É o que está escrito, pessoal. E olha para o ser humano, vê se não é. Você não precisa nem de olhar para a Bíblia. Você está ouvindo eu falar aqui, você não precisa nem de... Olha para o ser humano que você vai ver se não é. O ser humano é capaz de fazer qualquer coisa. Por isso a necessidade do Espírito Santo. É o Espírito Santo quem dá essa condição para a pessoa, porque qualquer ser humano ele é capaz de fazer qualquer coisa, não interessa quem seja, não importa. O ser humano que não foi lavado, purificado no sangue do Senhor Jesus Cristo, mesmo assim esses ainda fazem uma merda danada, o mundo afora. Agora você imagina o que não foi, o que não teve encontro com Deus. Não é brincadeira não, pessoal. Olha o que Jesus falou aqui no livro de Mateus, quando ele estava dando um ensinamento lá no alto do monte, que ele viu, sabe o que é forte? Que a Bíblia fala que vendo Jesus as multidões, ele subiu o monte e passou a ensinar para elas. Tanto para os discípulos como para as multidões. Ele ensinou
para todo mundo. Você vê que existe uma necessidade dessa palavra. É todo ser humano na terra, não é nenhum nem outro, não. É o pobre, o rico, o branco, o preto, não interessa quem seja. Ele viu, ele subiu ao monte vendo aquela multidão, quer dizer, ele está vendo essa multidão hoje. E continua, não mudou nada não. Jesus hoje ele vê as multidões e ensina a mesma coisa. A mesma palavra está sendo falada. É a mesma coisa, o pensamento dele não mudou. Ele falou assim no livro de Mateus, no capítulo 5, no versículo 7. Ele falou assim, bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Agora que vai entrar num ponto aqui que chega até a doer na alma de muita gente. A misericórdia, ela inclui perdão. Não é só socorrer. Não é só socorrer as pessoas, mas é perdão. E o maior exemplo disso foi Jesus. Além dele. E o maior exemplo disso foi Jesus e é até hoje, porque todo ser humano da terra é socorrido por ele. Haja visto que está escrito que sem mim nada podeis fazer. Sem mim, sem Deus o ser humano não é nada e não pode fazer nada. O ser humano depende de Deus. Então, o ponto mais forte dessa palavra, o ponto mais alto dessa palavra, bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia, é o perdão. É o perdão. Tem gente que não suporta nem ouvir falar disso. Tem pessoa que não suporta nem ouvir falar disso. Ela não suporta nem olhar para outra pessoa, não suporta nem falar o nome da outra pessoa. Mas ela é uma pessoa que aparentemente ela é misericordiosa, que ela faz o bem. E não é disso que Jesus estava falando, pessoal. Jesus estava falando da misericórdia em todas as áreas da vida da pessoa, em todos os sentidos da vida da pessoa. A pessoa tem que ser misericordiosa em todas as áreas, socorrer a pessoa quando a pessoa precisar. Você não vai sair por aí oferecendo nada para ninguém, mas se alguém depender de você, você não pode negar. É isso que você estava falando. Mas acima disso aí, conseguir perdoar ela pelos erros dela, não ficar apontando o dedo para ela, criticando ela. Porque Jesus socorre e perdoa. Mas o ser humano tem o hábito de não perdoar. Ele quer socorrer. Ele quer socorrer. Ele quer socorrer. Mas ele não se arrepende. Ele não se arrepende. Ele não perdoa. Ele julga. Entendeu? Então, é dessa forma, pessoal. E o ponto alto dessa palavra, bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia, é porque o ponto alto dessa palavra é o perdão. É porque Jesus foi o maior exemplo disso. Além de perdoar, foi o que ele falou, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Além de perdoar, ele ainda ofereceu salvação. Você está entendendo o que é a misericórdia de Deus? Não é só socorrer, mas é amar o próximo como a ti mesmo, não importa quem seja. Não importa quem seja, foi o que Jesus ensinou, é misericórdia, não importa. E eu recebi a misericórdia de Deus, você recebeu a misericórdia de Deus. Então nós temos que ser misericordiosos também, pessoal. Não é julgar, criticar, apontar o dedo, porque nem Deus faz isso. Nem Jesus faz isso. Jesus falou que se alguém ouvir as minhas palavras e não guardar, ele não julga, porque não veio julgar o mundo, ele veio para salvar o mundo, é diferente. Então, pessoal, a misericórdia envolve perdão, arrependimento, envolve reconhecimento, envolve humildade, ela envolve entrega. Essa misericórdia envolve tudo, pessoal. Não é só socorrer, não. Não é só socorrer uma alma, não. Não é só dar uma cesta básica para ninguém. Não é só ajudar um doente. Não é isso, não. Vai além disso, vai muito além disso. Entendeu, pessoal? Então tá bom. Meu Deus. Não preciso te falar demais, porque
Se o Espírito Santo falar uma palavrinha só é o suficiente. A gente fica falando muito, o Senhor, uma palavrinha que o Senhor fala já é o suficiente. Eu oro por quem está me ouvindo aí agora, meu Pai. Porque assim como eu estou falando para ela, eu também estou aprendendo. Eu quero aprender mais. Quero viver mais aqui. Quero entender mais aqui. E peço que, oro para que ela também entenda. Meu Deus. Porque o Senhor, quando falou isso aqui, estava formando um caráter aonde estava tudo destruído. O Senhor estava tentando formar o caráter de Deus aonde não havia caráter de Deus, onde estava tudo destruído, meu Pai. Essa palavra é para isso. É para formar o caráter de Deus dentro de nós. Eu entrego a vida dessa pessoa na mão do Senhor. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele faça resplandecer a luz do seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante seu rosto e dê a paz, não só hoje, mas amanhã para todo sempre. Fique com Deus, pessoal. Até a próxima mensagem.